Fala pessoal, tudo bem? Boa noite com vocês, né? Já de antemão eu vou pedindo aqui minhas sinceras desculpas pelo atraso dessa pequena aula que a gente vai trabalhar hoje. Então o objetivo da nossa aula de hoje é fazer um complemento, certo? Do que a gente viu na nossa aula anterior, né? No nosso encontro no Google Meet, tá pessoal? Então, uma boa noite aí pra vocês, espero que vocês consigam compreender de uma forma bem interessante, né, o que eu tenho aqui para falar para vocês, tá bom? Então, pessoal, continuando aqui, né, então a gente vai ver hoje um pouco sobre essa questão da construção do diagrama de casos de uso. Então, o que que a gente tem? Que a partir daqueles casos de uso que vocês construíram, a gente vai construir um diagrama onde a gente explicita de uma forma mais adequada sobre como que vai estar todas as ações, todas as interações que vão acontecer dentro do sistema de vocês. Então, para início, né, a gente tem um textozinho aqui bem interessante que a gente consegue entender um pouco mais sobre esse diagrama de casos de uso, tá bom? Então, o diagrama de casos de uso ele auxilia no levantamento de requisitos funcionais do sistema. Então, aqui a gente vai conseguir entender, de fato e de viés, todos os requisitos funcionais do nosso sistema, tá? Descrevendo como um conjunto de funcionalidades do sistema e suas interações com elementos externos entre si, né? Da conectividade, quem são os atores, tá? Então, para tudo isso a gente precisa ter um cenário, tá? Então, quando falamos de casos de uso, a gente tem que ter em mente o conceito desses cenários, né? Que seriam instâncias de caso de uso, tá? Então, os cenários são aquilo, né? Aqueles espaços onde vão acontecer realmente aquela funcionalidade do teu sistema, né? Então, o cenário ele pode ser compreendido como uma sequência de passos que descreve uma interação entre o usuário do sistema, né? Ou seja, quem é o ator que vai fazer essa interação com o meu sistema, né? Qual cenário, qual a situação ele vai estar utilizando dentro do nosso sistema, tá bom? Então, em resumo, os diagramas de casos de uso, primeiro, eles auxiliam na comunicação entre cliente e analista. Gente, isso aqui é crucial, tá? Segundo, apresentam as principais funcionalidades do sistema com foco no cliente. Lembre-se sempre que o foco principal é o cliente, pessoal. Descrevem cenários de interação entre as partes internas e externas de um sistema com foco no usuário. E por último, né, é utilizado na fase de levantamento de requisitos, tá? Então aqui a gente tem que entender também que existe algumas notações, né, para a gente assumir esses cenários. E a primeira delas, né, a gente já viu isso em sala, né, na nossa aula do Meet, mas aqui a gente vai rever rapidamente, que são os nossos elementos, certo? Então o primeiro elemento que a gente tem são os atores, né, que é um bonequinho, né, com um rótulo, que representa um humano, né, ou um sistema computacional, ou aquele sistema que interage com o teu sistema, tá bom? Que é comunicação entre sistemas, ou então entre o usuário e o sistema. O caso de uso, certo? Que resumidamente, né, é a funcionalidade que vai estar acontecendo, né? Ele é representado por uma elipse, certo? Que representa a funcionalidade do sistema, sendo que essa pode ser estruturada em outras, né? Ou seja, um caso de uso ele pode ser concreto, né? Quando é iniciado diretamente pelo ator, ou abstrato, quando ele é a extensão de outro caso de uso, que é o que a gente vai ver mais aqui, mais à frente, né? Então eu tenho um caso de uso concreto e abstrato, tá ok? Ó, o primeiro caso, os primeiros, né, eles representam os objetivos dos atores, né? E já os segundos as funcionalidades, tá bom? E aí a gente tem os relacionamentos, que a gente vai ter alguns tipos de relacionamento entre os atores, né? E os casos de uso, né? Então a gente tem esses relacionamentos, tá bom? Eles auxiliam na descrição dos casos de uso, podendo ser, né, entre um ator e um caso de uso, ou entre atores e entre mesmo os casos de uso, tá? Então, quais são os tipos de relacionamento que a gente vai ter aqui, ó? Relacionamento de comunicação ou associação, né? Que representa a interação entre um ator e um caso de uso por meio de mensagens, certo? É representado por uma linha sólida, tá ok? Olha aqui, observem que a gente tem aqui o nosso paciente, certo? Que se comunica diretamente aí com esse caso de uso tendo um relacionamento, né? O caso de uso marcar a consulta, ele tem um relacionamento direto, tá bom? Então aqui ele tem uma funcionalidade do ponto de vista do usuário. A gente tem também a relação de inclusão, né? Quando, por exemplo, a gente tem um comportamento que se repete em mais de um caso de uso, certo? Então, por exemplo,
pagar fatura, ver um saldo, ver qualquer outra coisa, ele tem incluso dentro dele o caso de uso logar, tá? Então é essencial pagar a fatura para ver o saldo, ou seja, logar é uma parte da fatura e também faz parte de ver o saldo. Então, na verdade, o caso de uso logar, né, ou seja, login ou logout, né, ele vai ser utilizado, ele pode ser acessado e utilizado em qualquer caso de uso. Então, na verdade, ele sempre vai ser aqui uma inclusão dos demais casos de uso, tá bom? Há essa possibilidade, tá? Relacionamento de extensão, quando a gente utiliza-se, né, quando se deseja modelar um relacionamento alternativo, tá? Então, por exemplo, cadastrar um usuário. No sistema de um fórum, podemos cadastrar um administrador ou cadastrar um moderador, tá? Então, aqui a gente tem o extends, né? Então, aqui eu tenho cadastrar um administrador, ele estende de um cadastrar o usuário, tá ok? E por último, a gente tem um relacionamento de herança, né? Que é um relacionamento entre atores, certo? Utilizado quando queremos representar uma especialização ou uma generalização. Isso aqui é comum quando a gente já tem estipulado o banco de dados, certo? Lá no MER, né? Quando você faz lá na modelagem de banco de dados, você verifica se você vai ter uma especialização ou uma generalização entre as tabelas, entre as classes, enfim, certo? Mas nesse caso ele está relacionado com os atores. Como por exemplo a gente tem aqui, ó, o vendedor é uma especialização de pessoa, né? Porque todo vendedor é uma pessoa, tá ok? Então basicamente é isso que a gente tem aqui para se construir o nosso diagrama de casos de uso, tá pessoal? Pegando esse exemplo aqui, a gente tem, ó, a gente tem aqui alguns casos de uso, certo? E a gente tem dois atores, o ator cliente e o ator sistema, né? Ou esse pode ser um ator cliente ou pode ser um ator administrador do sistema, alguma coisa do tipo, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui o caso de uso navegar pelo catálogo, colocar o item no carrinho, certo? Finalizar a compra. Só que para você finalizar a compra, você tem que ter informações do endereço e, consequentemente, você também tem que ter informações de pagamento, né? Ou seja, dos dados do cartão de crédito. Então, isso aqui, né? Ele é uma extensão, né? Ele estende, né? Esses dois casos de uso, eles estendem do finalizar a compra, tá ok? E o finalizar a compra, ele inclui a faturar a compra, porque você só pode faturar a compra se você finalizar essa compra, tá ok? A verificação de dados do crédito, né? Ela inclui também essa daqui, certo? E aí, por último, enviar o e-mail aqui fica sozinho mesmo, porque é um e-mail de confirmação da compra. Então, aqui a gente consegue entender, ó, como que se dá esse funcionamento do include e do extend. Felipe, você deve utilizar necessariamente include e extend? Vai depender dos seus casos de uso. Então, cabe a vocês analisarem a usabilidade do include e do extend, tá ok? Olha aqui, ó. Repare que os casos de uso, verificar dados do cartão de crédito, né, e a fatura compra são relacionados com include, pois sempre, né, que for informado novo cartão, será necessário validar esse cartão e sempre que for finalizada uma compra, ela deverá ser faturada. Então, por isso que elas são include. Da mesma forma, aqui mais acima, a gente tem como o caso de uso informar endereço, certo? E preencher dados do cartão de crédito. Eles são do tipo extended, né? Pois haverá necessidade de informá-los se o cliente for novo, tá bom? E aí, Felipe, como que a gente faz para construir esses casos de uso? Gente, ó, muito simples, tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo, certo? Eu vou vir aqui nas pastas de vocês, das empresas, tá ok? E aí eu vou entrar aqui em um dos modelos, certo? Pronto, vou entrar aqui no Adequatec. O Adequatec, ele não tem esse tipo de arquivo. Vocês vão ter que me entregar isso numa forma de documento, né? Como eu já coloquei anteriormente, certo? Então, o documento basicamente é isso aqui, certo? Então, vocês vão ter a nossa boa e velha introdução, certo? A finalidade desse documento, né? Claro que eu quero que vocês escrevam bem mais do que isso, né? Contextualizem esse documento e a importância de se construir um diagrama de casos de uso, tá? E aí, vocês vão ter que me entregar um diagrama assim, certo? Felipe, como é que eu faço para construir um diagrama assim, certo? Aí é a hora que vocês podem vir aqui na pasta de vocês do Google Drive, né, das empresas de vocês,
E com o botão direito vocês vão adicionar alguns elementos, né, ou alguns aplicativos, certo? Dentro do Google Drive de vocês. Observem que originalmente vocês têm aqui Google Docs, né, planilhas, apresentação, formulários. Se você vir aqui mais, tem desenhos do Google, Google's My Maps, certo? Google Sites. Tudo isso aqui é padrão do Google. Só o que eu quero que vocês adicionem é esse diagrams.net. Para vocês adicionar esse aplicativo no Google Drive, vocês vêm aqui em conectar mais apps. E ele vai te abrir tipo uma lojinha, né? Tipo uma lojinha onde vocês vão buscar esse carinha, tá ok? Ou vocês podem utilizar esse Lucidchart também aqui, que a gente já utilizou em algumas disciplinas anteriores, mas dá certo, tá ok? E aí vocês vão buscar, certo? O nome do aplicativozinho lá para vocês. Deixa eu só pegar aqui o nome direitinho. Diagrams.net. Vocês vêm aqui em conectar mais apps. E aí vocês vão pesquisar aqui Diagrams.net. Aqui já é o segundo, tá? E aí vocês vão aqui e vão clicar em instalar, né? No caso aqui, como eu já tenho instalado. E aí vocês vão instalar esse aplicativo chamado Draw.io, tá ok? Ele sempre vai gerar um arquivo chamado Draw.io, tá? Então vocês vêm aqui, depois de instalado, né? Vem em mais e clica aqui no nosso carinha, certo? Eu vou criar e compartilhar aqui, certo? E ele já vai te abrir isso daqui, tá? Então esse aplicativozinho ele é muito interessante porque vocês podem utilizar para diversas coisas, né? Para business, para achar, né? Então que vocês desejam criar gráficos, né? Diagramas bem elaborados, né? Para alguma atividade extra, sem ser as nossas, né? Aqui tem diversos modelos, né? Cloud, de engenharia, certo? Se vocês estiverem fazendo alguma atividade de física, maps, certo? Mapas mentais, alguma coisa do tipo. Tem outros tipos de gráficos aqui também, muito interessante. Wireframes, gráficos de Venn, né? Vocês utilizam muito em matemática. Gráficos de UML, tá? A gente vai utilizar um ou dois desses aqui para a gente construir alguns outros diagramas, tables, certo? Alguns mais básicos como fluxogramas. Enfim, pessoal, dá para você criar qualquer gráfico, tá bom? Eu não vou criar nenhum modelo, né? Na verdade eu poderia pegar algum desses de softwares aqui, mas eu vou inicializar aqui sem nenhum modelo, tá bom? E aí observem aqui, pessoal, que nesse formato, certo? Nesse formato aqui de aplicação, ele te abre aqui uma janela, né? Olha aqui, tipo um campo de desenho no qual você pode inserir esses elementos, tá ok? Então eu vou tentar replicar esse caso de uso que a gente viu aqui nesse desenho, tá ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui, né? Vou utilizar aqui um ator, certo? Observe que ele já marca aqui, ó, bem direitinho, certo? Você dá dois cliques aqui, ó, opa. Você dá dois cliques, você já consegue renomear, né, esse ator, certo? No caso aqui do nosso exemplo, ele chama cliente, tá? Então vamos colocar aqui cliente, tá ok? Vou colocar aqui cliente. Vou aumentar aqui o tamanho dessa fonte. Aqui, aumentar a fonte. Colocar em negrito, o negócio fica mais decente. Beleza? Pronto, criei aqui o meu cliente, né? Eu vou colocar ele de vermelhinho, tá? Vou colocar aqui. Cor da fonte. Então dá pra você fazer o que você quiser. Dá pra brincar com um monte de coisa, tá bom? Pronto, o próximo que eu vou criar, certo? É aqui o meu sistema, certo? Então eu vou puxar aqui novamente. Opa, lelê. Vou colocar o meu sistema bem aqui, tá? Vou botar ele de azul, tá? Chama ele de sistema. Negrito, da fonte eu vou botar azul. Beleza, né? Então aqui a gente já tem o nosso cliente e o nosso sistema. Lembrando que a gente está fazendo tal qual aqui esse exemplo que a gente tem no nosso textozinho base, tá? Então o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elipses. Então eu vou criar aqui
8 elipses para simbolizar esses casos de uso que a gente está trabalhando. Você pode ir inserindo ou você pode simplesmente copiar e colar, que também dá certo aqui, né? Certo? Deixa eu ver aqui quantos são desse ladinho aqui. São 4. E aí você coloca outro bem aqui. Depois tem mais 3 aqui do ladinho, né? Tá aqui nosso sistema mais pra cá. Pronto. Então aqui eu já criei as minhas 3 elipses, tá? Essas elipses eu vou pintar elas de amarelo, tá? Na verdade eu vou pintar de verde. Esse cara aqui de vermelhão. Esse cara aqui de azulão. Esse povo todo eu vou pintar de laranjinha. Tá ok? Então o que que eu vou fazer agora? Pronto, né? Eu tenho aqui meus casos de uso. Vou colocar nomes neles, certo? Então dou 2 cliques nele. E aqui eu já tenho, ó, navegar pelo catálogo. Vamos colocar o primeiro, tá? Navegar pelo catálogo. Pronto, já foi o primeiro. Segundo, colocar item no carrinho. Colocar item no carrinho. Beleza? Informar endereço. Vou colocar esse cara aqui chamado informar endereço. Finalizar a compra. O próximo. Finalizar compra. Preencher os dados do cartão de crédito. Vamos colocar esse cara aqui. Preencher os dados do cartão de crédito. Aí outro cara aqui, verificar dados do cartão, fatura e enviar por e-mail. Verificar dados do cartão de crédito, faturar compra, enviar e-mail. Pronto, né? Vou pegar aqui meu clientezão aqui, vou botar ele aqui mais para baixo, só pra gente ficar aqui mais semelhante com esse negócio, tá? Então vamos lá. Observem que aqui eu tenho uma ligação direta entre o cliente e navegar pelo catálogo e o cliente e colocar item no carrinho, tá? Então vamos criar aqui essa nossa ligação direta, ó. Então eu seleciono aqui, tá ok? Selecionei aqui a setinha, ó. Observem que aqui, ó, ele não, na verdade não é uma setinha, é um link direto, né? Como a gente mostra aqui no nosso exemplo, tá ok, ó? Ó, o relacionamento direto aqui, tá? Então vamos colocar aqui um relacionamento direto, certo? Então eu vou ligar aqui esse cara pra cá. Beleza? Pronto, fiz aqui minha primeira conexão, tá? Deixa eu apagar isso aqui, não foi feito. Opa. Tá, né? Esse cara, ele também tem uma conexão direta, certo? Aqui. Vou colocar aqui da mãozinha dele até aqui, esse outro cara, certo? Deixa eu deletar isso aqui porque ficou errado, tá bom? Tem que usar esse aqui. Você coloca aqui, ó. Observem que ele fica em verdinho, ó, conectando um ponto, né? Por que que é importante deixar no verdinho? Para quando você, ó, movimentar, ele não perder espaço, tá? Vou até aumentar logo aqui esse ângulo, tá bom? Pronto. A próxima ligação que a gente faz, segundo o nosso exemplo aqui, certo? Cadê, rapaz? Pronto. É o cliente com finalizar compra, né? Outra conexão direta, tá? Observe que ele já cria aqui, certo? Vou conectar aqui com compra. E aí já liga aqui na perninha do nosso cliente, tá? Vou movimentar aqui o cliente, ó.
ele movimenta as setinhas, tá ok? Agora vamos ligar a nossa secretária, tá? Certo? Vamos ligar aqui nossa secretária. Aliás, nosso sistema, desculpa. Então ele tem um link direto aqui com esses 3 casos de uso. Então vamos fazer aqui, tá? Olha aqui, já veio aqui a nossa setinha. Vou ligar aqui daqui pra cá. Ok? Vamos acionar mais uma, tá? Aqui, vou ligar aqui o bracinho pra cá, para esse caso de uso. Vamos ligar aqui mais uma, certo? Da perna, esse caso de uso, beleza? Então meu sistema já está aqui conectado. Agora a gente vai fazer, certo? Muito simples, tá, pessoal? Se o diagrama de caso de uso de vocês for somente esse aqui, beleza, né? Agora cabe a vocês aí entender como é que vai ficar, tá? Certo? Então vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer essas correlações. Então a primeira que eu vou fazer é o extends entre o finalizar compra e o informar o endereço, né? Esse cara aqui, ó, certo? Então vamos lá. Então observem, eu vou puxar esse caso de uso mais para cá, certo? E observem que aqui embaixo, ó, eu tenho uma setinha com um labelzinho no meio, certo? Ó. Então eu vou selecionar ela, vou partir para cá, ó, e pronto, certo? Então observem que ela tem um label, tá? Esse label é um textozinho dela, tá? Que não apareceu, mas é para aparecer. É porque foi a setinha errada, tá? Desculpa, pessoal. Tá aqui, essa aqui é a setinha, tá? Observem aqui, né? Vocês também podem dar um zoom, tá? Então eu vou colocar aqui no cantinho de novo. Vou colocar aqui o meu... Vou alterar logo esse label aqui, certo? Que é o textinho que tem nela. E aí lembra que aqui a gente tem que colocar o quê? Que nem tá lá, ó. Extends, certo? Então vamos colocar aqui, ó. Extends. Certo? Olha aí, rapaz, como o negócio tá tomando forma. Pronto. Então, ó, já tá ficando parecido aqui, certo? Eu tenho que criar outro extends pra cá, né? Fazendo essa conexão, então vamos lá, tá? Só que aqui eu já tô aqui com meio caminho andado, então eu vou copiar e colar, que é mais fácil pra mim, tá? Então vamos ligar aqui. Tá ligado a setinha. E pronto, já tenho o meu segundo extends, tá? Então o que que se faz agora? Eu vou pegar aqui um include do finalizar compra para o faturar compra, certo? Já estava aqui copiado e colado mesmo. Então eu vou... Opa. Pronto. Coloca aqui. E coloca... Opa, é para faturar compra, né? E ao invés de ser extends, aqui a gente vai utilizar o include. Beleza? Aí, show. E aí, por último, só falta esse include ali em cima, tá? Vamos colocar aqui. Já tá aqui, eu vou copiar e colar. Tá? Vou colocar esse includezinho aqui. E vou puxar ele bem pra cá. Deixa eu ajustar aqui pra diminuir, certo? Aqui só na imagem. E pronto, pessoal, a gente tem um diagrama de casos de uso, tá? Então a partir disso daqui, o que vocês podem fazer? Vocês podem colocar aqui, ó, tá aqui, diagrama de casos de uso, certo? Eu nomeei aqui, tá ok? E aqui, se você vier em File, certo? Você pode exportar ele como uma imagem, tá? Então eu vou exportar aqui como uma imagem, certo? Export. Ele vai perguntar para onde você quer salvar. Se você quer salvar no seu Google Drive, no OneDrive, Dropbox, GitHub, GitLab ou no Devs, certo? Então você vai clicar aqui simplesmente em fazer o download e aí ele baixa essa imagenzinha aqui que você acabou de criar, tá? Então eu venho aqui, certo? Vamos supor que eu vá trocar aqui essa imagem, certo? Que eu vou inserir meu diagrama de caso de uso, tá? Então eu dou aqui um Enter. Venho aqui no bom e velho inserir, certo? Aqui nossa imagem,
fazer um uploadzinho aqui do computador, né? Aqui nos downloads. E tá aqui o diagrama de caso de uso, tá? Aqui tá o diagrama que eu acabei de criar lá, tá? Então, resumindo a ópera toda, né? Eu quero que vocês me construam esse documento, certo? Com finalidades bem descritas, tá ok? Vou até abrir aqui o exemplo da Adequatec, tá? Deixa eu botar aqui diagrama de caso de uso, para ver se a gente tem um pouquinho melhor. Ó, já tem um pouco mais de texto nessa versão de modelo aqui que eu coloquei para vocês. Observem que eles não seguiram, né, essa instrução da utilização do draw.io, né? E aí o que eu vou querer? Eu vou querer o arquivo draw.io, né? Observem que quando você cria, certo? Ele fica guardadinho lá para você, tá? Na sua pasta onde você criou, vai ficar o arquivozinho draw.io, certo? Deixa eu salvar aqui. Na verdade, vou salvar aqui no... Porque não tinha feito aqui na login na minha conta, tá? Pra fazer o salvamento aqui do arquivo. Pronto, né? Então, se a gente for observar aqui, ele deve estar aqui na primeira página do meu Drive, ó. Tá aqui, ó, diagrama de caso de uso, tá? Porque eu salvei logo direto aqui no Drive. Mas vocês podem salvar diretamente lá na pastazinha de vocês, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? Então, eu vou querer esse arquivo draw.io para que eu possa abrir aqui nessa mesma estrutura, certo? Os diagramas todos vão ser feitos nessas estruturas, com exceção do MER, que vai ser feito no MySQL Workbench, tá ok? E aí depois vocês salvam a imagem e tragam para cá para a finalização do documento. Então, basicamente, certo? É isso que vocês vão ter que me entregar nesse documento aí, né? Nesse diagrama de casos de uso, tá bom? Gente, qualquer dúvida, você já sabe, é só me chamar lá no WhatsApp. Então a gente fica por aqui, uma aulazinha super rápida, super top. Abraço, cheiro no coração de vocês, bom final de semana. Vejam e revejam aí no YouTube. Abraço, até mais.